A luta por qualidade de vida para as crianças com deficiência da cidade foi o tema da audiência pública realizada na manhã desta quarta-feira na Câmara Municipal de Mangaratiba. Eu sou Débora Fernandes e este é o Jornal da Câmara. A audiência pública teve início com um questionamento do presidente da Casa, o vereador Renato Fifil, sobre a real situação dos deficientes na cidade. Se tivesse alguém do executivo aqui, ou o responsável pelo NAI, ou o secretário de saúde, ou a secretária de educação, se existe um levantamento das crianças com deficiência. Isso aí é óbvio. É uma das coisas que eu fui mais cobrado no meu privado. Se existe um levantamento dessas crianças nas escolas, se o tratamento nas escolas está sendo adequado, se o tratamento é multidisciplinar, é errado, gente, estou aqui para aprender com vocês também, tá? Se o tratamento multidisciplinar está sendo feito nos órgãos da saúde, se essas crianças elas estão sendo devidamente educadas do jeito que tem que ser nos espaços das escolas, então isso, infelizmente, a gente vai ter que colocar como ofício, vereadores, e mesa diretora, do nosso jurídico. Porque é difícil, a gente está aqui para entender o porquê que as coisas não funcionam. E se não funcionar, tem que ter um motivo. Troca de secretário, falta de orçamento. Eu acho que não tem falta de orçamento, todo mundo sabe a arrecadação mensal do município. Então, assim, fica realmente um descaso para quem quer resolver essa situação. Pelo menos se colocar aqui à disposição. Cheguei agora, não tem como resolver nada. Fala a verdade, não tem como fazer nada. Já é uma coisa de anos. O governo está há 6 anos. Não tem como botar a culpa no passado. Agora é daqui para frente. Quem assumiu a parte da saúde é daqui para frente. Esquece que passou. Se assumiu sabendo do compromisso, da responsabilidade, então não assumiria, ficava na cadeira. Então é muito fácil para mim hoje, como eu sou, vamos dar um exemplo aqui, sou professor, de até alguns pais que estão aqui, de alguns alunos. Tive alunos, sim, com deficiência, dentro das escolas. Não é fácil, até para o professor dentro da sala de aula, e não existe mecanismo da gestão para fazer a gente ser melhor ainda do que a gente já estudou na faculdade. Mas se um dia, não é o meu pensamento não, tá, gente? Não é o meu sonho também, não. Se um dia eu fosse um gestor de uma pasta, eu ia querer fazer o melhor possível. Não só para crianças com deficiência, não só como as pessoas com deficiência, aqui o Pernic sempre lutou também sobre isso, mas de todas as categorias da educação. Desde os CEINs até as escolas de grande porte. Eu quero parabenizar vocês que estão aqui, em especial a Vivi, e por ela lutar pela causa do filho dela, das crianças, sofreu na pele, e eu sei disso, e a gente precisa mudar isso, Não só a Vivi, como outras mães que estão ligadas à prefeitura, tem que vir, tem que se manifestar. Eu fui com o vereador Hugo Graçano, em Maricá, conheci a Casa do Autista. É um trabalho lindo. Botamos um projeto de lei aqui, acredito que vai ser aprovado pela essa casa. Espero que o prefeito também aprove esse projeto de lei. E chegando lá, a responsável de lá é uma mãe, Lutou muito. E foi o que ela falou. Ela até hoje, ela estando lá, se ela está vendo alguma coisa errada, ela vai lutar, ela vai para a rua. E isso mostra que a gente precisa, Precisa de todos vocês junto, de mão dada. E quanto mais gente, melhor. E nós fomos também na Serra, em algumas escolas, fazemos uma fiscalização, a qual o executivo está querendo proibir essas nossas fiscalização. E nessa fiscalização que nós estamos fazendo é para buscar emenda, para estar implementando melhoria nas escolas. Inclusive, o que me deixou, assim, quando eu fui na escola da Serra, que tem 2 crianças especial lá e não tem uma rampa, A criança sobe no colo. Então, acredito que falta um olhar mais para o governo, para essas crianças, Para nossas crianças. Essa causa é a minha causa também.
tá? Sempre me coloco aqui à disposição de todos vocês, porque, como todos sabem, eu vivo isso também. E queria aqui, presidente, fazer o seguinte: o intuito dessa audiência pública aqui é buscar pautas de melhorias na saúde, na educação, no lazer das crianças especiais. Então, eu gostaria que pudéssemos aqui hoje tirar muito proveito disso aqui, certo? Assim, tirar uma pauta das necessidades, presidente, para que a gente possa estar levando. Eu hoje estou aqui nessa casa como base do governo, mas independente disso eu tenho as minhas causas que eu tenho que lutar. Então, eu torço muito para que a gente saia daqui hoje com uma pauta de reivindicações para que nós juntos possamos, os vereadores, junto ao executivo, para que as coisas realmente aconteçam. É isso que nós precisamos. Eu acho que, independente de A e de B, quem vai resolver ou não, isso aí nós só vamos conseguir realizar alguma coisa, conseguir alcançar os nossos objetivos se estivermos unidos. A vice-presidente do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência de Mangaratiba, Viviane Vilela, apresentou as dúvidas dos pais dos deficientes sobre a mensagem enviada pelo Poder Executivo. Bom dia a todos. Eu me chamo Viviane, sou mãe de uma criança com deficiência. O Thiago, ele tem 12 anos e é autista. Além de ser mãe de uma pessoa com deficiência, né, no município, eu também faço parte do COMPED. Eu sou a vice-presidente do COMPED, que é o Conselho da Pessoa com Deficiência do município de Mangaratiba. Faço parte do Grupo das Mães Especiais, um grupo que foi criado em 2016 com o objetivo de justamente unir as mães para que nós pudéssemos ter uma troca de ideias, entender o problema de cada uma. A gente está se comunicando e se mobilizando em prol dos nossos filhos com deficiência. Essa mensagem 27 que nós recebemos, que a Câmara recebeu, para a gente surgiu como surpresa a mensagem. Tá? O NAI, quando foi criado e proposto, houve a criação de um grupo de pais responsáveis, né, que foi selecionado para estar acompanhando a criação do NAI. E assim foi feito. Só que nós nos surpreendemos com a mensagem de que havia sido enviado esse documento, que é o documento de criação do NAI, para essa Casa Legislativa, sem que, na verdade, houvesse a participação, então, da comissão que foi criada para acompanhamento da criação do NAI. Então, o documento foi criado sem a concordância da comissão, né? Diante disso, as mães vieram aqui, falaram sobre isso, né? Houve uma manifestação, uma conversa com o secretário e também foi falado sobre esse documento. As mães vieram para a Câmara e solicitaram esclarecimentos. Nós fizemos algumas reuniões online, né? Porque nem sempre a gente tem disponibilidade de estar indo para lá e para cá, porque todos aqui sabem a dificuldade, né, a gente está se movimentando com uma criança especial. Então, a gente usa o meio virtual até para nos reunirmos e decidir essas coisas. Conversamos, elencamos os pontos-chave, os pontos onde não havia concordância da comissão. E eu vou aqui elencar esses pontos para vocês. Qual o objetivo disso? Colocar a sociedade a par e pedir que essa mensagem retorne para que sim, aí sim, junto com a comissão de pais, ela seja novamente reformulada para sim estar em concordância com as reais necessidades. Porque, como eu costumo dizer, e vou repetir, nada de nós sem nós. Nada pode e deve ser decidido sobre a pessoa com deficiência sem que se pergunte à pessoa com deficiência ou ao cuidador daquela pessoa com deficiência, porque só nós sabemos as reais necessidades dos nossos filhos, das nossas pessoas com deficiência. E as pessoas com deficiência que falam por si, como perninha, sabem quais são as suas reais necessidades. Certo? Então, nada de nós sem nós. E aqui, infelizmente, o documento foi criado sem nós. Sem uma comissão que foi feita para estar acompanhando. Né? Verdade, Vivi. Pegando um gancho da Vivi, parabéns pela explanação. Vou falar sobre a mensagem 27. Eu vou aqui, mencionou. Uma fala da Vivi aqui é super importante. Eu, em 2017, se não me engano se foi 17, acho que foi 17,
Eu recebi 5 mães no meu gabinete. Na época era vereador, não era presidente nem mesa diretora. Se eu não me engano foi a Cristina, Maria, as outras duas, infelizmente eu não lembro, não me batam não, hein? Nem brigue comigo. E elas tinham um desespero simples, gente, pra gente, né? De levar o filho, eu comentei até com alguns assessores meus, de levar o filho no banco e a tecla do computador atrapalhar a audição do autista. Eram mães de autista. E aí a gente fica assim, o que eu vou fazer? Eu, como representante do povo, tá ali frente a frente com as mães. Pegamos a nossa equipe, anotamos tudo, igual essa audiência pública aqui, que é uma reunião mais importante do que aquela minha no gabinete. Pegamos todas as reivindicações, isso aí que você falou é certo. A mensagem ela não voltou para o executivo, ela está ainda na Casa Legislativa, graças a Deus, ainda está na CCJ. E cada vereador aqui, principalmente a Comissão de Saúde, pode colocar as emendas. O vereador vai colocar as emendas, vai ser aprovado no plenário e vai ser sancionado ou não pelo executivo. É assim que funciona. Mas nem naquele momento de 2017, Vivi, a gente conseguiu elaborar junto ao meu gabinete e foi sancionado pelo prefeito da época a carteira do autismo, a pulseira do autismo. Tem uma mãe amiga minha, que veio falar comigo, poxa, Renata, eu acho que a pulseira não é legal. Então, assim, vocês têm esse direito, porque vocês sabem o dia a dia de vocês. Mas as mães estavam ali e foi aprovado, para você identificar, até em questão de governo federal, as entidades que vocês precisam ir. Tinha mãe chorando, falando que olhava para o filho e falava assim, não, ele não tem não. De algum benefício que possa ser para ele do governo estadual ou municipal. Então aquela carteirinha que eu acredito que vocês, que acho que é pela ação social, se eu não me engano, que virou lei, foi realmente, as mães viram até aqui, podia ser em qualquer gabinete dos 13, foi no meu. Como deve ter outros vereadores aqui que devem atender também as mães com crianças com deficiência. Então, isso já é meio caminho andado, Vivi. Eu te dou aqui a minha palavra e a palavra dos vereadores que estão aqui hoje. E a todos os vereadores que vão participar dessas sessões. O que for reivindicado, o que for colocado aqui nessa ata de audiência pública, ela vai ser colocada na emenda da mensagem número 27. A mensagem pode vir aqui do prefeito com uma linha. E a gente pode modificar a mensagem. Então você pode ter certeza, eu me comprometo a o que for falado aqui, que for coerente e for juridicamente para colocar nessa mensagem de benefício às crianças com deficiência, você pode contar com essa Casa Legislativa, tá bom? Mensagem 27, de 22 de junho de 2023. Senhor Presidente, tenho a honra de submeter a Vossa Senhoria, Vossa Excelência, e ilustres vereadores, o anexo projeto de lei complementar que dispõe sobre a criação do Núcleo de Acolhimento Especializado, NAI, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e da outras providências. Tendo em vista a relevância da matéria, solicito-lhe que seja apreciada em caráter de urgência na forma do artigo 73 da Lei Orgânica do município de Mangaratiba, esperando contar mais uma vez com a inestimável colaboração dessa egrégia Casa Legislativa, renovo a Vossa Excelência os meus dignos pares, minha estima. Alan Campos da Costa. Primeiro, aí vamos lá. Então a gente vai começar elencando o nome do NAI. Porque aqui ele está sendo descrito como NAI, Núcleo de Acolhimento Especializado. Há discordância da comissão quanto a essa nomenclatura. A comissão acha que deve haver a troca da nomenclatura de Núcleo de Acolhimento Especializado para Núcleo de Atendimento Especializado, porque é o que nós precisamos, de atendimento. Parece bobagem, mas não é. São atendimentos. A nossa luta é por isso, por atendimentos.
Na página 4/3, porque assim o documento chegou para a gente já com página 2, sendo que eu acredito que a página 1 deva ter sido o recebido. Então, como foi carimbado, a primeira página para a gente é a 2, o recebido deve ter sido a 1. Então, lá na página 4/3, entra falando sobre as atribuições da Secretaria Municipal de Educação, onde a parte que caberia nesse núcleo de atendimentos especializados da educação, já como se já tivesse incluído lá por ser o CEMAP. E aí a comissão, mais uma vez, discorda da informação, porque o CEMAP é uma casa, foi criada, né? Já existe lei, o projeto existe a lei. A lei de criação do CEMAP é a lei de 10.088, de 23 de outubro de 2017. O CEMAP, ele contempla o atendimento psicopedagógico e a ecoterapia. Só que o CEMAP contempla esse tipo de atendimento para as crianças durante a escolaridade, né, no período escolar. E nós precisamos que essa parte de psicopedagogia e ecoterapia esteja presente no NAI, no núcleo de atendimento especializado, e não no CEMAP. Por quê? Porque o CEMAP, ele deixa de atender nossos filhos a partir dos 17 anos. E aí, da idade escolar. Só que eu pretendo, e se Deus assim me permitir, como todas nós aqui, que nossos filhos possam fazer faculdade um dia, com justificação. E não termina com 17 anos essa jornada para eles. Eles vão precisar ainda de uma psicopedagoga para estar acompanhando eles, sim, porque é de extrema necessidade. O meu filho, nossa, é um antes e um depois muito grande após a aplicação da psicopedagogia. É um auxílio escolar muito importante. E a partir do momento que isso aqui ficar amarrado no CEMAP, tira dos nossos filhos a partir dos 17 anos. Isso não pode acontecer. Então, o atendimento que a educação tem que dar aos nossos filhos tem que estar incluído no NAI e não no CEMAP, porque o CEMAP já existe, já tem a sua lei de criação e já funciona. O NAI tem que ter os seus atendimentos específicos, elencados aqui, mas independentes do CEMAP. É a nossa nova pontuação. O CEMAP é exclusivo para atendimento aos pacientes no âmbito escolar. Já o NAI é para atendimento enquanto for necessário e ou contínuo, independente da idade. Porque tratamento não termina, gente. Para quem tem filho especial sabe o que eu estou falando. É contínuo. É contínuo. Vai ser pro resto da vida. Perdoa, um minutinho, para fazer um adendo aí. O CEMAP está funcionando no município? O CEMAP está funcionando. Tá. E completando aí que você falou, está dentro até do nosso projeto, né? Do vereador Hugo Graçano e meu, a Casa do Autista. Por quê? Como você falou, né? Até 17 anos tem algum lugar que até 12 anos para, né? E o deficiente, ele precisa até a morte, né? Que todos nós um dia vamos morrer, né? A gente tem data para nascer e ir. E a Casa do Autista, ele está dentro, né, do projeto a dar continuidade. Como você falou, né? Que seu filho, você quer que ele faça uma faculdade, né? Que ele faça tratamento, igual a mãe de lá falou. O filho dela está com 26 anos e continua fazendo tratamento lá. Então a gente precisa disso, que dê continuidade, né? Obrigado. Exatamente. Essa parte que eles incluem aqui, o CEMAP, dentro dessa lei de criação do NAI, para a comissão não cabe. O CEMAP é uma instituição que já existe uma lei de criação, ele existe à parte. Então o CEMAP não cabe aqui dentro desse documento de criação do NAI. Então, a gente elencou aqui que do artigo 7 ao artigo 12, em que trata o NAI, não cabe estar aqui. Tem que ser retirado, né, do CEMAP, não caberia estar aqui, tem que ser retirado. E aí, vamos lá, a gente chegou no artigo 14. O artigo 14, ele fala sobre a Secretaria Municipal de Saúde. E aí, da finalidade. Terá como finalidade o desenvolvimento das potencialidades, acompanhamentos, desenvolvimentos físicos, cognitivos e sensoriais, visando adaptação e qualidade de vida, autonomia e empoderamento ao usuário,
o usuário inicialmente deverá ser atendido em postos da estratégia de saúde da família ou em unidade de básica de saúde mais próximas à sua localidade. Estes serão encaminhados, quando necessário, ao núcleo de atendimento especializado. Aí surge o nosso questionamento. Quem encaminha? É o pediatra? É o clínico? É o psiquiatra? É o neuropediatra? E aí mais uma questão. Temos todos esses profissionais na clínica da família ou na atenção básica disponibilizados para estar fazendo esse encaminhamento para os nossos filhos. Existem ESFs nas ilhas. Existem ilhas que não são contempladas por ESFs ainda. Existe uma dificuldade de chegar até esses equipamentos e essas crianças que estão mais distantes, esses adultos também que estão mais distantes, eles precisam ser acolhidos. Eles precisam ser inseridos nessa rede de cuidados. Então, essa parte aqui ela precisa ser melhor esclarecida para a gente, né? Trazido qual será esse fluxo para que aconteça esse encaminhamento através desses equipamentos que eles elencaram aqui. Aí a gente vai lá para o artigo 17, que foi o outro artigo que entra em desacordo com o que foi proposto e o que a comissão acha que é o correto. A estrutura de profissionais e especialidades prioritárias no atendimento à reabilitação contará com médico neurologista, médico psiquiatra, fisioterapeuta, enfermeiro, psicólogo e fonoaudiólogo e assistente social. E aí, o nosso questionamento nosso pedido aqui, seja colocado aqui, porque está faltando, o TO, que é o terapeuta ocupacional, que hoje nós temos no NAI, tá? Hoje esse profissional se encontra no NAI, e o neuropediatra, porque tem diferença, gente. Já tem neuro? Não. Tem neuro, mas não tem o neuropediatra. São especialidades distintas e muito necessárias. E... não tem problema, depois a gente coloca. Não, tem que ser colocado antes de qualquer coisa, porque essa é a lei de criação, é onde amarra qualquer coisa. A partir do momento que essa lei for sancionada, sem que esses profissionais estejam aqui, a gente depois não vai poder cobrar. Então, para ela passar, isso tem que estar elencado aqui. Eu queria dizer o seguinte, esses pontos... podemos pautuar esses pontos aí que foram falados e a gente criar uma emenda para que se coloque. Isso ainda dá tempo. Conforme o presidente colocou aí, ainda dá tempo para criar as emendas e colocar. Vai passar ainda pela Comissão de Saúde e de Educação, onde nós vamos poder estar incluindo aí essas emendas. Entendeu? Desde que seja discutido aí e que seja um consenso de todos. Vamos lá, artigo 18. O presidente está elencando ele aqui. Nós temos aqui algumas coisas aqui. Terá a finalidade de atendimento multiprofissional baseando-se no núcleo de acolhimento especializado NAI. Aí está aqui, realizar a anamnese, acrescentar o item, sendo detectada a necessidade, a intervenção deverá ser precoce, porque é uma coisa que não fala aqui. A intervenção tem que ser precoce. Quando eles falam em atendimento no NAI, falam, criança com 3, 4, 5 anos. Gente, existe uma coisa que é diagnóstico e laudo. Diagnóstico é quando eu diagnostico, eu vejo que é uma necessidade. O meu filho foi diagnosticado 1 ano e 4 meses e eu comecei a correr atrás de tratamentos. E ele foi laudado aos 3 anos e 10 meses. Então, eu não posso esperar um laudo para começar a tratar. Em se vendo a necessidade, a criança precisa ser tratada antes. Porque a intervenção precoce evita que muita coisa futuramente deixe de acontecer, seja minimizada, minimizar os danos. Então, a intervenção tem que ser precoce. Né? Foi uma das coisas que nós elencamos aqui. Aí aqui no 18 fala sobre o atendimento individual, em grupos, é a parte da ação social. Vamos lá. O item 7 do artigo 18, a gente chegou à conclusão que esse item 7 do artigo 18, ele diz assim, identificar e avaliar os encaminhamentos redirecionados na rede de saúde, os casos não contemplados por essa lei. Identificar e avaliar os encaminhamentos. A gente acha que esse item 7 do artigo 18,
vem anular o artigo 14. E no artigo 14 eu digo que os profissionais do ESF e o UBS farão esses encaminhamentos, aí chega o 18 e diz que alguém vai avaliar, quer dizer, a decisão do médico que fez o encaminhamento vai ser avaliada, quer dizer que o profissional que encaminhou vai perder sua autonomia enquanto médico, enquanto profissional. Se o médico avaliou e encaminhou, quem pode avaliar e desautorizar o que o médico decidiu? Não cabe. O artigo 14, ele vem aqui invalidar o artigo 18. Então, a gente elencou esse detalhe aqui também. E aí, a gente vai lá para o final, como diz o nosso amigo Braga, a cerejinha do bolo. Cereja do bolo. Vamos lá. O artigo das disposições gerais, fala aqui, artigo 24. Fica autorizado às secretarias municipais de educação, esporte, lazer, saúde e assistência social em conjunto ou separadamente editar as normas complementares sobre o funcionamento do NAI. A comissão discorda. Por quê? Então, hoje a gente tem sabe que funciona isso, aquilo e aquilo outro. Por exemplo, temos o TO, que foi uma luta para conseguir. Aí eles resolvem editar as normas de funcionamento e falam assim, não, tira o TO daí. E fica livre para que seja feita essa edição, abre uma brecha para que os tratamentos sejam alterados sem a nossa concordância. Então, a alteração ficou assim. Para que seja feita ou editada qualquer alteração nas normas de qualquer uma das secretarias, sendo educação, esporte, lazer, saúde ou assistência social em conjunto ou separadamente, referente ao funcionamento do NAI, deverá ser através de uma consulta pública, como esta aqui, para posterior deliberações e acertos. Eu falo mais, Vivi. Não sei se politicamente pode se colocar esse caso de dúvida através de lei. Através de lei, vem para o pedido da Câmara. E a gente pode participar e opinar também. Quando você faz uma reunião e existe ata e é aprovado, não passa para a gente. Né? A gente está aqui com a matéria na mão. A matéria está aqui, ó, original. Produtiva essa reunião. E a gente está vendo aqui realmente o que é na pele de vocês. A matéria está aqui, original. Então, tudo que for falado aqui, que a gente puder fazer de benefício para vocês, vai ser colocado aqui. Por isso que no início eu falei sobre a união de vocês. Para ser aprovado, vai ter que ter uma união maior de vocês ainda. De todas as mães, uma ligar para a outra. As dificuldades que vocês... Os pais, né? Vamos botar os pais em si, que aí fica mãe e pai ao mesmo tempo. Os papais. Vamos botar assim, os responsáveis. Isso. Então, assim, a gente, quando for para os pareceres das comissões, aprovado na Câmara, a gente vai divulgando isso. Quando vir em primeira votação, a votação em primeira votação aqui, quando vir para a segunda votação, que é a última votação, e for encaminhado ao Executivo, a gente tem que sempre fazer essas reuniões com os responsáveis, vocês fazendo as reuniões onde vocês estão fazendo, porque vocês estão preparados mesmo. Então, cara, eu estou aqui, né? Parabéns mesmo. E vocês estão preparados. Acredito que o nosso jurídico, né, que vai ser avaliado para colocar todas essas sugestões dentro de uma lei. Então, assim, se a gente não puder escutar a população para fazer o melhor, para colocar numa lei, né, a gente não estaria aqui hoje. Volto a dizer, nada de nós sem nós. Verdade. Nada pode ser decidido sem nós. Até dei uma sugestão aqui, né, para a Vivi, não sei se ela vai tocar nesse assunto. A gente está falando aqui sobre o que está hoje em vigor, é o núcleo de atendimento, de acolhimento, né? Especializado. A ideia é minha, tá, gente? A gente pode acrescentar mais um A. Mais um A. Acolhimento, né? E atendimento, acrescentando. Assim, pegando o gancho, né, da servidora aqui, do gabinete do Dr. Davi, você pode acrescentar. Em vez de você tirar uma nomenclatura, você acrescenta. É mais benefício ainda para quem precisa. Então, isso aí também não é difícil de fazer, não. A gente consegue também através de emenda parlamentar. Gente, artigo 25. O artigo 25, ele fala: as despesas decorrentes da execução desta lei complementar
correrão por conta da dotação orçamentária próprias, vinculadas a cada Secretaria de Educação, Esporte, Lazer, Saúde e Assistência Social, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional. Eu questionei essa situação, eu falei, como assim? Ele falou, não, é porque cada secretaria fica responsável por dotar, por suprir a sua segurança. Saúde pelo orçamento, saúde por si, educação por si, a assistência social por si. Sendo que no finalzinho fala aqui, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar, quando necessário. Então, nós colocamos sendo que esse crédito deve ser aprovado e fiscalizado pela Câmara. Por lei. É o mesmo assunto da remanejamento aí. Todo mundo... Exatamente, por isso... Porque se você tem os remanejamentos que é pedido aqui na casa e é colocado através de direcionamento, e eu falo, se vier um remanejamento específico para essa lei, eu tenho certeza. Entendeu? Não dá para você fazer um remanejamento de um valor alto sem saber onde ele vai ser colocado. Cara, eu tenho certeza, igual a Aristides falou aqui, há política, há partido. Exatamente isso, presidente. Entendeu? Se vem uma coisa específica... Queria esclarecer para a amiga aí o seguinte, cada pasta tem a sua receita. Isso. E aí, esse remanejamento, eu não vejo problema nenhum. Agora, de que forma? Ele vai justificar, certo? Lá, vai remanejar, isso já existe, já funciona assim. Só porque isso não tem como centralizar a receita só de uma pasta, porque não vai ter receita, uma pasta só de educação para fazer, para atender toda essa demanda, eu acredito que não vai ter. Não vai ter. Então, eu acho que o caminho é esse mesmo, cada pasta vai ter a sua responsabilidade. Falo aqui em questão assim, por exemplo, a mensagem de 27, ela vai virar uma lei, número 1000, não sei o quê, igual foi feito aqui a 10, você leu aqui, né? Do CEMAP, não é isso? Isso, Ela vai ser, se Deus quiser, ela vai virar uma lei da melhor maneira possível que sendo discutido. Quando a gente for aprovar a LOA, que o Aristides está mencionando aqui, quando a gente for aprovar a LOA, a gente tem que colocar o orçamento dentro da LOA ali. Né? Aí vem a parte da audiência pública, das reuniões, de chamar o gestor da pasta. Estava falando aqui sobre 3 pastas, se eu não me engano. Né? Então já é complexo. Cada um tem a sua cabeça, cada um tem o seu posicionamento, certo? Eu queria até pedir assim, auxílio, se fosse possível, que o jurídico nos esclarecesse também, se como o NAI vai existir enquanto uma estrutura agora, né, legalizada, se ele não teria uma dotação própria também, em vez de depender de cada secretaria. Não, pelas secretarias. Depende das secretarias mesmo. Pelas secretarias. E é destinado dentro da LOA. A LOA é detalhada. Até fiz uma entrevista com o Reinaldo. É detalhado tudo que está ali dentro da ação social. É detalhado em cima de orçamento. O município vai vir uma estimativa aqui para 24. É assim que é votada a LOA. Em 2023, agora, a gente vai votar a LOA, que é o orçamento que vai ser usado em 24. E isso aqui, se Deus quiser, vai ser lei antes dessa votação da LOA. Aí tem que ter, né, uma luta, né, para a gente colocar esse orçamento dentro. E quem tiver responsável por esse orçamento, aí que vem os balancetes para essa casa, onde está sendo usado. Por exemplo, a gente vai falar aqui ou NAI ou NAI, né? Vamos botar assim, que a gente está conversando aqui. Se a gente identificar o orçamento, vamos botar ali, tem 1 milhão para ser gasto nessa lei, que vai ser, se Deus quiser, aprovada. Se a gente identificar dentro dos nossos balancetes que ela não for utilizada ali, é improbidade administrativa. É isso que eu passo para os vereadores aqui. A gente tem que saber onde está sendo investido o dinheiro. É muito fácil você abrir um crédito adicional ali sem passar pela casa. Entendeu? A gente não é contra o crédito adicional, a gente é a favor da transparência. É isso. Porque quem vai ser penalizado é a população. Aí vai bater aqui na porta de cada vereador, onde foi? Cadê o nosso dinheiro? Sabe o que eu vou ter que falar? Não sei. Só para concluir, nós já acabamos de elencar aqui todos os itens que nós precisamos falar. Deixar aqui para essa casa o pedido que eu acho que é de todos nós aqui, enquanto responsáveis ou pais e mães e pessoas com deficiência, como tem presente, e a gente pede, e não que seja assim uma coisa descabeçada, mas que haja uma certa celeridade. Por quê? Porque na verdade o NAI existe.
Ele não está documentado no papel, mas o NAE existe, ele está nossos filhos, alguns já em atendimento. Então, nós precisamos sim que ele saia do papel, que essa lei seja aprovada, claro, com as devidas correções, se possível com a nossa participação nessa elaboração, né? E para que aí sim também a gente possa vir a participar da criação do estatuto interno, né, do regimento interno, e continuar fazendo os atendimentos acontecendo de forma como está acontecendo, né, gente? Precisa continuar os atendimentos e a gente não deixa parar. Porque a gente ouviu que se não fosse aprovado, talvez a gente ficasse sem os atendimentos. Quando a gente sabe que não é bem assim, né? Todos nós aqui temos consciência que nossos filhos têm direito de atendimento, só que ele já existe, ele está ali. Então a gente precisa realmente que isso saia do papel com as devidas correções, claro. Enquanto presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, venho aqui institucionalmente falar. Antes de qualquer coisa, pelo que eu ouvi aqui, tanto da parte dos vereadores como da parte da comissão das mães, dos pais, né? Inclui também o Braga, uma grande liderança, grande pai. Quero parabenizar esse trabalho, esse esboço que já foi passado aqui, e me identifiquei muito com tudo que está sendo dito aqui. Mas eu não vim falar aqui tecnicamente, não vim falar juridicamente, também fiz direito. Eu vim falar aqui, apesar de estar aqui institucionalmente, enquanto presidente do Comped, fomos recém-eleito praticamente, porque pegamos um regimento interno muito defasado, como a Vivi estava falando, agora com o presidente o presidente falando da Vivi que os incisos, ou o artigo vai aumentar muito, né? Porque tem muita demanda e a lei não prevê e precisa ficar mais amarradinho. Óbvio também que vai passar pela CCJ para analisar, como o presidente falou, o que é viável juridicamente e o que não é. Nós também estamos com esse problema no Conselho, nós herdamos dessa forma um regimento que foi de uma lei de 2013, muito defasado. Infelizmente, para eu poder abrir uma reunião hoje, a lei me obriga a ter 8 conselheiros, e é uma grande dificuldade ter conselheiros hoje que sejam atuantes, mas graças a Deus lá no Comped nós estamos revertendo essa situação, e encontrei muito essa dificuldade. Eu fiquei também 4 meses também com um problema na minha prótese, eu tive que me afastar com questões médicas e retornei recentemente, eu acho que tem 2 ou 3 meses. Nesse meu retorno, confirmou o sentimento que eu tinha quando eu conversei com alguns conselheiros. Enquanto nós não mudarmos o regimento interno do Comped, nós não vamos ter as ferramentas necessárias jurídicas para poder avançar. O mundo real de hoje, se você pegar para 2013 e voltar, o mundo mudou completamente. Hoje, para eu abrir uma reunião, tem que ter 8 membros. Quantas vezes esbarrei em 7? Então, tudo que eu quiser abrir não tem validade. E eu tenho que emitir isso para a promotoria pública. Ontem o Ministério Público me ligou. E eu preciso prestar conta com eles. Tenho certeza, pais e mães. Existe uma comissão muito atuante de pais e mães e a gente sabe disso. Só que antes de sair do nosso conselho, a gente precisa melhorar o nosso regimento para a gente conseguir andar. E pasmem, não é fácil fazer isso. Porque toda vez que eu quiser fazer uma modificação, eu preciso de novo ter os 8 conselheiros para abrir a reunião, entende? E a gente tem encontrado algumas dificuldades, mas nas últimas 3 reuniões nós conseguimos avançar, aprovamos ali, deliberamos um novo regimento que subiu de 13 artigos, mais ou menos, para 44 artigos, que vai prever, inclusive, reuniões online, presenciais, híbrida também, em alguns casos específicos que o conselheiro, com antecipação, pedir. Então, eu só gostaria de falar para os senhores, na questão do Comped, é que vocês ainda não estão nos vendo, certo? Assim como nós ouvimos falar do trabalho da Comissão dos Pais, e é um trabalho sério. Eu sou uma pessoa com deficiência há 39 anos, a minha formação é congênita. 1984, 1985, quem falava em inclusão? Se hoje em dia o assunto está em ascensão e infelizmente eu entro na Câmara e não tenho acessibilidade, eu vou na Prefeitura, não tenho acessibilidade, eu pego um carro, não tenho acessibilidade, tem uma vaga aqui na frente que eu acabei de estacionar agora, tinha uma Kombi e eu tive que esperar ela sair.
enquanto a gente não mudar essa realidade, a gente vai viver uma fantasia. Só que por onde eu tenho passado, presidente, eu tenho encontrado pessoas que querem realmente fazer alguma coisa. E eu percebo que a Câmara e esses vereadores realmente, como o vereador Aristides falou, isso aqui é uma questão, gente, apartidária. Entendam isso, gente. Não estou falando especificamente para ninguém, eu estou falando de maneira geral. Entendam que cada um pode ter o seu time. Às vezes hoje você está em um time, amanhã você está em outro. Estou falando aqui como uma pessoa com deficiência que sou, um morador de Mangaratiba. Hoje tu está num time, amanhã você pode estar no outro. Hoje você gosta de alguém, amanhã você pode não gostar e vice-versa. Hoje você não gosta de alguém, amanhã você pode virar amigo. Pode estar caminhando junto ou não. Mas o segmento da pessoa com deficiência continua aqui, pedindo voz. Então eu me sensibilizo muito quando o vereador Aristides fala, gente, isso aqui é uma questão apartidária, como eu sei que ele tem uma criança, ele sente na pele também. Nós precisamos estar unidos. Como bem disse o presidente Fifio, Renato Fifio, gente, olha só, temos que dialogar com a Câmara, mas também precisamos dialogar com o governo municipal, precisamos dialogar com o deputado estadual, o deputado federal. Isso aqui é uma causa nossa, gente. Entendam que isso aqui é muito além de qualquer coisa que está se discutindo aqui. Nós precisamos ser vistos, gente. Eu cresci sem inclusão nenhuma. Eu cresci num momento muito mais difícil do que hoje. Nós precisamos nos unir. Quem de dentro do legislativo entender que essa causa é apartidária e é um propósito, é uma obrigação. As pessoas com deficiências precisam ser incluídas na sociedade, porque elas são parte dela. A Comissão de Paz faz um trabalho excelente. Precisamos estar em contato, porque é um só propósito. A Câmara de Vereador, um só propósito. O governo municipal, um só propósito. Esse negócio, se a gente identificar em qualquer setor que estiver, em qualquer instituição, seja no conselho, seja na prefeitura, seja na Câmara, que estiver puxando contra, a gente tem que saber identificar isso, porque em primeiro lugar é o segmento da pessoa com deficiência. E para completar da minha parte, estou aqui desabafando como uma pessoa com deficiência do meu coração. Eu acho que tem muitas pessoas capacitadas que podem dialogar na questão jurídica, técnica da CCJ, depois naquilo que for aprontado, esse esboço de ideias. Como você vai fazer política para a mulher sem ouvir a mulher? Como você vai fazer uma política para o idoso sem ouvir o idoso? Você apronta tudo e chama ele depois para mostrar? Mesma coisa, como é que você vai fazer uma política para a pessoa com deficiência? Se você não inclui o pai, a mãe e a pessoa com deficiência em toda a tramitação desse projeto. Então, pessoal, eu falo do fundo do meu coração que eu tenho convicção que saio daqui, vereadores, com a certeza de que vocês sabem a importância desse momento que a gente está vivendo. O governo municipal também sabe a importância do que a gente está vivendo aqui. E eu, enquanto pessoa com deficiência, faço um pedido a todos. Vamos nos unir. Sabe aquele ponto que nos une? Vamos todo mundo chegar ali e dar a mão. O legislativo, o executivo, a comissão dos pais, o conselho da pessoa com deficiência, os pais, as pessoas com deficiência também se interessarem mais, da participativa. Vamos todo mundo dar as mãos nesse propósito, porque a gente precisa colocar isso em prática. Tem muito trabalho para fazer, como o Bibi falou. Tem muita coisa. Inclusive, eu acredito, presidente, que nós precisamos aqui na Câmara de uma comissão permanente do direito da pessoa com deficiência, aonde nós podemos nos debruçar sobre todos os assuntos, ou específico, ou de repente ramificar para uma ou duas áreas, porque a luta vai continuar, ela não vai parar no NAI. Depois que a gente conseguir atingir essas metas, que estão aqui já pré-estabelecidas com estudos, embasamentos dos pais, nós precisamos continuar. Existe um município sem acessibilidade, existe um município sem inclusão, e a gente precisa lutar nisso. Então essa comissão permanente dos direitos da pessoa com deficiência, no qual Vossas Excelências são as autoridades que podem criá-las, nós podemos, enquanto conselho, participar, os pais, enquanto pais, podem participar, e a gente pode construir não só um NAI melhor,
a gente pode construir toda uma inclusão de um município para a pessoa com deficiência. No mais, eu agradeço a oportunidade, espero que tenha sido compreendido e se alguma coisa falei e possa ter sido mal interpretado, peço desculpas, mas estou falando aqui enquanto uma pessoa com deficiência. Chega, gente, chega, a gente está aqui, a gente existe. E vou te falar uma coisa, o lugar da pessoa com deficiência é onde ela quiser. Agora nós precisamos ter pessoas que entendam isso junto com a gente. Muito obrigado. Mais uma vez, bom dia a todos. Parabéns, meninas, né? Essa audiência pública foi de suma importância, muito boa mesmo. Saio daqui feliz, realizado com algumas coisas. E eu falo a importância, né? Quando tem alguém, parabenizar também, né? O Evandro Ramalho, secretário aí de trânsito, a importância quando tem alguém, né, representando ou o secretário ou a secretaria, que a pessoa já sai daqui tentando resolver o problema, né? Então a gente precisa que, né, que a secretaria competente precisa estar presente nessa audiência pública. É muito importante. Tá? Obrigado aí, menina. Vivi. Vivi. Gente, só para representar todos os... Eu quero agradecer a todos, né? Eu não tenho muito desse protocolo, eu fiquei meio perdida. Agradecer ao presidente, cumprimento os demais da mesa, agradeço a comissão que está aqui presente, aos mães, aos pais, ao Comped, que se fez presente nesse momento tão importante, ao pessoal que está vendo pela TV Câmara. Gente, é isso, é mostrar que nós existimos de fato, nossos filhos existem, nós existimos também, porque aquilo que afeta os nossos filhos nos afeta diretamente também. Quando a gente fala que nada de nós sem nós, é nada de nós sem nós mesmo, é nenhum direito a menos para nós, né? E lembrar sempre, como a Fabi fez bem de lembrar, que o cuidador precisa ser cuidado, porque se eu desmorono, quem cuida do meu filho? Então, o cuidador a gente tem que ter sempre esse olhar diferenciado, lembrando que o cuidador também precisa ser cuidado. Nada de nós sem nós, nenhum direito a menos. Juntas, sozinhas somos fortes e juntas somos imbatíveis. Para finalizar, agradeço a presença de todos, todos os vereadores que estão presentes, Alessandro e Aristide. Parabéns, Aristide, pelas colocações. Parabéns, Alessandro. Vivi sensacional essa reunião. Dou aqui os parabéns à senhora e parabenizo a todos que falaram aqui hoje. A Casa Legislativa, ela está aberta a qualquer discussão em prol da população. E hoje a gente está em prol das pessoas com deficiência. Se sintam à vontade. Como eu falei aqui, existem várias comissões permanentes. Isso está no site da Câmara, no nosso portal da transparência. A crítica sempre é construtiva, ao meu ver. Quando eu sou criticado por algum motivo, eu sempre tento buscar alguma maneira de poder resolver. Me sinto muito feliz de poder participar dessa reunião. Como eu falei aqui, para mim é tudo novo. Eu fico olhando aqui... Qual é o nome da senhora? Eu olho aqui para a Camila e vejo a carteirinha, do autismo. Então eu fico muito feliz. Daquelas mães naquele momento, no meu gabinete, e virou lei, e hoje você está usando a carteirinha. É um avanço? É tudo que vocês precisam? Não. Foi o que a Dani acabou de falar aqui. É um pequeno passo que foi dado, bem pequeno, que foi passo, mas através das mães. E como eu falei aqui, não é questão de ter medo, não, é complexo. Eu sou professor, já peguei em sala de aula, não é fácil. Você dá aula para as crianças regulares, tem a criança com deficiência, ao mesmo tempo não tem um mediador. E eu sou professor de educação física. E a gente tem que elaborar que o professor, cara, é uma coisa fora de série. Eu lembro só para finalizar, de uma história, isso eu levei para a minha vida. Um aluno chamado Wesley, no CIEP. Ele tinha uma deficiência muito grande no tornozelo dele. E eu colocava, e vários, o Flavinho aqui, que é conhecido aqui na Maria Augusta, mas legal do Wesley aqui. Toda vez que tinha aquele rachinha, que a gente fala dos alunos, no finalzinho da aula, a gente solta a bola e tal, ele ficava agarrado na trave, para poder participar junto com os outros. Porque o professor tem que incluir, a gente está falando aqui sobre inclusão.
Então a gente, vamos botar sem preparo, né? A gente estudou e a gente tenta elaborar em cima do que está ali. E é dificultoso para quem está na sala de aula. Então, assim, ao meu ver, na época a coordenadora era a André, que hoje é a diretora hoje do João Paulo. A gente montou no CIEP inteiro, na parte da tarde, o campeonato de queda de braço, que o Wesley tinha uma força imensa no braço, que não tinha como ganhar do Wesley, porque ele usava muito mais o braço do que a perna, certo? Então, com certeza, é igual você vai fazer musculação. Se você ir no supino ou pegar uma flexão, você vai ter força no braço. Então, o Wesley disparado, eu sabia disso. Como é que eu vou deixar o Wesley feliz dentro da minha sala de aula, sendo só o cara que segura na trave? Não podia. Então, eu conversei com a minha coordenadora, sensacional na época, a diretora era a Nilce, e fizemos um campeonato na parte da tarde do 6º ano, que ele era do 6º ano, no campeonato de queda de braço, e o Wesley não sabia, o Wesley disparadamente foi campeão. E os alunos, cara, levando ele no colo, Wesley, porque os alunos querem a inclusão também. Quem é professor sabe o que eu estou falando. O aluno, ele quer que ele esteja incluído dentro daquela situação ali. Ele já segurando na trave, já é uma coisa que o próprio aluno regular que está agarrando junto com ele, que não podia agarrar sozinho, está na trave, ele já está ali ajudando para o Wesley não tomar uma bolada, para ele vir para cá. Então, assim, eu passei por isso, não com a minha filha, aquele primeiro detalhe que eu tive com ela, mas eu entendo cada um de vocês aqui que vocês estão passando. E o que eu puder fazer, junto com a Casa Legislativa, e pego as palavras do Aristide, eu tenho certeza, não tem oposição, não tem situação, é uma causa de vocês, é uma causa das pessoas com deficiência. Parabéns a todos, tá, gente? Muito obrigado. Para saber mais sobre o tema abordado, assista a reunião completa em nosso canal do YouTube. O Jornal da Câmara termina aqui. Até a próxima!